Oi, pessoal! Oi, gente! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast querido, amado, Menstruar. Gozar e Parir. Trocamos hoje. Trocamos. Bom, estamos de novo com a doutora Rejane, que ela é uma ginecologista mara, né? Que entende de muitas coisas. Foi nossa professora. Não vamos contar a idade, já sabemos. Aí hoje dá pra apresentar ela com uma outra especialidade dela, né? Que a última foi com de oncologista. E hoje dá pra apresentar como ginecologia endócrina, né? Aí. Bom, endócrina, endoscópica, colposcópica. Oh, meu Deus. São várias, gente. São várias. Ô, gente, eu vou me apresentar como colega delas. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que tá muito em voga. As pacientes já chegam no consultório perguntando. Muita gente já tá sabendo, né, que existe a reposição hormonal através de implantes. E aí a gente vê muitas coisas aí na mídia, nomes errados, né, que se dão a esse implante, como chip da beleza. Muitas mulheres vindo procurar com uma ideia de que elas vão ficar lindas e belas pelo implante. E essa ideia está totalmente errada. Então, a gente veio aqui falar sobre implantes na reposição hormonal. Perfeito. Gente, essa questão toda aí de chip da beleza tem realmente muita promessa, né, errada. Mas é uma via excelente. Então, se a gente pensar que a gente não precisaria estar ingerindo por via oral, que tem algumas desvantagens, né, embora seja seguro, claro. Você pode estar utilizando uma coisa que você vai ter que refazer a cada 6 meses ou 1 ano, a depender do tipo de implante aí, né? No implante também entra até a contracepção, né? Sim. A gente tem implante contraceptivo aí de 3 anos, né? Então, a gente está falando de algo com uma duração maior, então isso é cômodo, né? Apesar de um pouquinho invasivo, eu diria que a comodidade disso... Eu costumo falar com as pacientes o seguinte, olha, hoje... se eu fosse fazer reposição hormonal, é porque eu ainda estou no MENAC, tá, gente? Ainda não tá precisando, regularzinha, exatamente. Então, graças a Deus, vamos ver por quanto tempo. Mas hoje, a minha opção, sem dúvida, se mudar até lá, não sei, acho que não, vai ser por implante. E isso surpreendeu algumas pessoas, né? Porque, assim... Como implante é algo de manipulação, então é farmácia magistral, não está na grande indústria, fora o implante contraceptivo. Muita gente assim, nossa, mas não, né, como não tem uma grande indústria farmacêutica produzindo, você vai usar, né? Eu acho interessante isso, eu falo, gente, a gente não é obrigada a prescrever só o que interessa ao grande laboratório produzir. Sim. Eles precisam de coisas que vendam em escala. Isso é muito óbvio, né? Aquilo que você precisa, que você teria um uso numa escala menor, não vai ser interessante. Tanto que já existiu o implante de estradiol para reposição hormonal e saiu, não foi porque é ruim, né? Provavelmente não teve escala. Sim. Né? Então, é algo que a gente tem que ficar tranquila, né? Não é porque não tem escala para a grande indústria que não tem excelentes farmácias magistrais produzindo. E o implante é uma ótima via e que tem muita absorção. Exatamente. Tanto que o implante contraceptivo é um dos que... Ele é o mais eficaz para contracepção. Exatamente. Ou seja, a absorção dele é boa, inibe a ovulação e a paciente não engravida, né? Exatamente. Então, o implante, ele veio sim para ficar. Imagina ter que ficar tomando oral, igual você falou, nem anticoncepcional. Exatamente. Imagina a reposição hormonal. E quando a gente fala da reposição hormonal, a via de escolha hoje, quando a gente pensa em efeitos colaterais, principalmente a trombose, a gente fala que usando pela pele, né? O transdérmico. O gel também. Que não é tão cômodo, né, gente? Dura, tem que passar toda noite. E aí você tem que tomar cuidado com a transferência, vai pôr uma roupa, sai na roupa, vai dormir, sai na roupa de cama. Tem paciente que passa e vai deitar, eu falo assim, não tá funcionando. Eu falo, bom, a sua roupa de cama deve estar cheia de hormônio. E um cuidado Seu grande. Principalmente com criança, né? Sim. Pegar uma criança, porque o adulto tudo bem, mas uma criança, né? Então... E aí, quando a gente fala da reposição hormonal da menopausa, elas têm muito medo dessas questões, né? E quando a gente faz pela pele, é como se a gente estivesse tentando imitar o ovário. Até essa liberação dele para não passar direto pelo fígado, que é ali que a gente metaboliza os nossos hormônios. Então, quando a gente usa pela pele, a gente tenta assemelhar de novo o seu ovário, liberando os seus hormônios ali. O grande problema que eu acho também é a questão da venda do implante
não como uma reposição, né? A venda do implante como algo assim, como você falou, do chip da beleza, né? Então, esse tipo de coisa que eu acho que trouxe também para o implante uma coisa ruim. Negativa, exatamente, a imagem negativa. E assim, é importante a gente falar que reposição hormonal da menopausa é uma coisa em que a gente vai repor estradiol, a gente vai repor testosterona. E esse chip da beleza, que ficou erroneamente conhecido assim, é a gestrinona, que é uma progesterona que tem efeito androgênico. Exatamente. Então, como efeito colateral, ela foi criada para tratar a endometriose. Que é maravilhosa para endometriose, TPM, enfim. Mas, como efeito colateral, as pessoas viam que ganhavam um pouco mais de massa muscular, diminuía a celulite. Então, as mulheres começaram a querer usar nesse intuito. E a gente vê no consultório que tem que ser bem selecionada essas pacientes. Com porque certeza. tem efeito colateral. Acne. Seja acne, queda de cabelo, aumento do clitóris, engrossamento da voz. A gente estava até falando um pouquinho antes de começar o quanto as mulheres chegam no consultório já com a voz grossa. A gente vai fazer o exame ginecológico, o clitóris está super aumentado. Então, esse uso errado pode trazer efeitos colaterais que elas não vão gostar. Sim. Agora, muitas acabam não sabendo nem o que elas estão usando, né, ao todo. Porque, assim, até com gestrinona, é difícil você chegar nesse ponto. De maneira geral, você já vai ter um mix aí de androgênios, que isso é colocado até como algo saudável, né? Por exemplo, você não tem essa testosterona toda, tá ruim, não, gente. É fisiológico aquela testosterona ali. Mais Muitas baixa, vezes né? a mulher não tem nem queixa, né? Então, você não precisaria de estar elevando essa testosterona, até porque os próprios testes, eles são muito falhos nos valores de testosterona da mulher. Então, todo teste laboratorial, ele tem um limite de detecção e ele tem um valor em que ele detecta com precisão. Quando os valores são muito baixos, a precisão é menor, ela é muito baixa. Então, você não tem nem certeza exatamente se você está falando precisamente daquele valor, mas é o que você tem, é o que você usa, né? Ficar dosando de outras formas é mais complexo. Mas, então, assim, isso eu acho o seguinte, se a mulher deseja o uso de toda essa, né, substância, é uma coisa. Agora, ela ser induzida a isso, como se isso fosse o jeito saudável de ser, né, eu acho que é lamentável. E que fosse isento de efeito colateral. Exatamente. Né? Então, você está trocando uma coisa por outra. Eu acho né? que a gente hoje tem duas vertentes, né? O apoio à mulher livre de hormônios, conheça seu ciclo, se descubra e, não, isso daqui... Você precisa usar. Exatamente. Sim. E você vê o quanto que seu quanto é amigo, né? Eu acho que essas visões negativas dos implantes, porque quando a gente... Eu acho sensacional os implantes para reposição hormonal. Eu acho muito bacana, porque você não tem que usar todo dia. Você falou do gel, aplicar aquele gel, o pump inteiro. Gente, fica melecado. É muito. E aí elas param de usar inteiro, né? Aí quantos usa pacientes eu pego? Pego um pouquinho, aí volta a ter fogaça, volta a ter... Então, os implantes são muito legais, mas essas questões mais esportivas, de performance sexual também, que atribui tanto aos hormônios. Como se o libido fosse só isso. Só isso, né? Exatamente. Aí eu acho que acabou perdendo um pouco essa positividade dos implantes. Sim, mas é uma via excelente. Sim, com certeza. E para endometriose, né? Nossa, para isso... eu tenho uma paciente, inclusive, que ela tá... Eu achei, né? No retorno dela, depois de colocar a gestrinona, eu achei que a pele tava com um pouquinho a mais de acne, que me incomodou. Eu já tava assim, meu Deus, tá com um cilástico, né? Que tá para tirar. Não, vamos tirar, tá, né? O que o dermatologista falou, quer me matar, né? Então, assim, mas, gente, ela falou assim, nem pensar, eu estou tão feliz. Olha, eu nunca estive na minha vida livre de dor. Neste momento, eu estou livre de dor. Então, assim, ela trocou, né? Aquela acne que, a mim, na hora que ela entrou... Mas pra ela tá tão feliz que melhorou, tô ótima, né? E realmente é isso. É engraçado, que as pacientes de observa. endometriose têm essa postura. Elas não se importam. Elas não se importam, porque só não. quem tem endometriose sabe, né? O sofrimento de uma cólica, de uma dor na relação. Então, eu acho que, com certeza, a gestrinona veio aí para ser um bom tratamento de endometriose. Agora, se coloca com intuito estético, né? Eu já vi paciente, isso antes ainda, o discilástico era colocado só em Salvador, isso tem muitos anos, mas eu lembro dessa paciente
que ela assim, devia ser chamado chip da feiura. Da feiura. Porque estraga a pele, né? Exatamente. Você lembrar que esses implantes, eles não são contraceptivos, né? Nossa, as pessoas vendem como se fosse haja coragem, né? Porque até aquilo que é contracepção não é 100%. Não é 100%. Imagina, né? A gente sabe que existe, sim, um bloqueio ovulatório e tal, mas a gente... Isso não, pode... exatamente. Não Cadê pode ter a certeza. bula onde está escrito? Não. É super importante isso que a Lê falou mesmo, porque a gente, como ginecologista, eu acho que é bem mais fácil elas ouvirem de nós, assim, olha, a gente... Principalmente assim, antes da menopausa, né? Agora, não falando da reposição da menopausa. A gente vai ter que colocar um DIU, que é muito... Essa associação dos implantes com o DIU é muito natural. Aí elas, mas por quê? Eu não vou ficar sem menstruar? Primeira coisa, talvez fique mesmo, né? Provavelmente fique, mas a gente não sabe. E vai que escapa uma ovulação ali, exatamente. Basta, né? Aí estrago feito. E acho que é legal a gente falar, né, um pouquinho dos implantes. A gente tem 2 tipos de implantes, que são os implantes absorvíveis, que eles são absorvidos pela pele, pelo corpo. Depois de um determinado tempo de uso, eles duram aí, né, pela bula 6 meses. E a gente tem os implantes inabsorvíveis, que daí eles são de siliconezinho e eles duram média de 1 ano, dependendo da paciente um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí eles não necessariamente precisam ser retirados, porque é de silicone medicinal, não vai te dar alergia, não vai te dar nada. Mas a partir do momento que você vai fazendo todo ano, né, você tem que começar a tirar um pouco, senão não tem espaço. Eu tenho uma paciente que já tá no 5º ano. Aí então a gente brinca, toda vez ela vai, eu tiro um pouco, coloco mais um pouco, né? Exatamente. Vou compensar. Ela brinca, ela fala, doutora do céu, se eu passar em algum lugar, você vai apitar de tanto implante que eu tenho, né? Não apita. Brincadeira, não apita, não é de metal. Mas é muito legal, assim, eu tive uma paciente, nunca esqueço, que ela tava tratando depressão, ansiedade e tal, na menopausa. E aí ela veio, a gente tentou repor em gel, ela tinha uma certa resistência ao uso do implante, não, vamos começar em gel e tal. E aí aquela coisa do gel, né? Não passa todo dia, não tá fazendo efeito, vamos colocar implante, confia, vai dar certo. E aí ela colocou, passou uns 3 meses mais ou menos, ela veio no retorno, e aí ela veio e falou assim, doutora, mudou a minha vida, eu tirei antidepressiva, a minha depressão era menopausa. Eu já fui no meu psiquiatra, ele me deu alta. E aí eu falei pra ele, meu problema era a menopausa, né? Então, assim, a gente precisa olhar essa paciente com outro olhar, que hoje as mulheres, elas estão envelhecendo, elas vão ficar muitos anos ainda, né, na fase ativa delas, trabalhando, transando, enfim. E hoje a mulher vai viver até os 80, 90 anos. Nossa expectativa de vida aumentou. Não tem como ela viver sem hormônio tantos anos. E o cérebro, ele tem receptor pro hormônio, né? A gente observa isso, uma mulher que é atenta ao seu emocional ao longo do ciclo, ela percebe sim, por mais que ela não tenha aquela TPM doença, ela percebe que é uma fase em que às vezes um mesmo problema, ele parece pior, né? Então não tem como não dizer. Agora, um outro lado também é o seguinte, vamos tratar tudo quanto é depressão, e depressão é uma doença séria, né, gente? Assim, com hormônio, né? Eu já vi, eu falo assim, eu participo de alguns grupos de prescritores de hormônio, de implantes, e assim, alguns com pessoas extremamente estudiosas tem uns maluquinhos, né? Então, assim, às vezes o resultado não é o que o colega previa, e o problema é com a paciente, né? Com ele não, entendeu? Que não diagnosticou muitas vezes uma depressão. Então, assim... Que acaba sendo multifatorial. Exatamente. Né? E com relação a esse que você comentou, aos tipos de implante, é importante a gente entender o seguinte, aquele de siliconezinho, né, o silástico, o hormônio, ele tá puro ali dentro e ele vai passando a paredinha de silicone, porque lá fora está menos concentrado, né? Então, ele vai conseguindo passar. Então, essa passagem, ela é muito estável. Você acaba não conseguindo um pico, né? Mas você vai ter uma estabilidade maior por muito mais tempo. Já aquele que é o comprimidinho, eu falo com a paciente, olha, pensa num comprimidinho derretendo. A gente coloca, não vai ter que tirar, né? Parece aquele né? Você coloca assim. E aquilo ali... Exatamente. Aquilo ali, ele vai diminuindo de tamanho. Então, é lógico que, às vezes, quando você chega, você tem um pico, né? E quando você chega no finalzinho, não é que ele não esteja ali mais, mas ele está pequenininho. Então, você vai estar tendo um efeito bem menor. E uma outra coisa interessante também, que a gente procura sempre, eu procuro sempre, é colocar o implante no maior tamanhozinho possível. Então, por exemplo, a gente sabe que se eu pegar, por exemplo, gestrinona 70 miligramas,
é diferente de eu colocar 2 de 35, né? Então, é pensar, eu falo com a paciente assim, olha, imagina se você vai pegar e pôr um açúcar no seu café. Gente, eu tomo café sem açúcar, tá? Mas assim, você vai colocar açúcar no café. Se você coloca uma pedrinha de açúcar ou se você coloca aquilo bem refinadinho, é claro que vai dissolver mais rápido. Então, quando você coloca ele mais fragmentado, você vai ter uma liberação maior no começo, mas ele vai durar menos, né? Então, até isso você vai pegando o seu jeito para a prescrição. O que eu optei foi por fazer uso sempre do maior tamanho possível, né? Eu acho isso interessante. E a gente vai aprendendo também, né? Claro. Então não vira aquele monte, né? Sim. Então, assim, você coloca um de cada hormônio, porque você coloca o máximo em um só. Aí a paciente, às vezes, chega assim, quando eu coloquei antes, eu coloquei 5, sabe? Aquilo tá tudo... Tudo fragmentado, né? E para que é menor, né? É mais rápido também. Gente, qualquer coisa que abre é mais rápido para fechar, é melhor, né? E eu acho que é legal a gente falar também do medo das pacientes, né? De reposição. Assim, medo de câncer, né? Ai, doutora, mas eu não vou repor, porque... Isso é bem interessante. É muito interessante. Aproveitando uma oncogineco aqui, né? Gente, eu lembro, né? Vocês não vão lembrar, vocês são muito novas, mas assim... aquele estudo WHI saiu na época da minha residência. Então, foi o estudo... Porque, na verdade, gente, até esse momento, quando eu fazia residência de ginecologia e obstetrícia, a gente falava que o hormônio era até morrer e no caixão tomava o último. Isso era uma fala muito comum, de tão, né... Bom que fazia, né? Eu já sou da época que era 5 anos. Não, imagina. Assim, na minha faculdade, eu aprendi 5 anos. Aí saiu o estudo, né, que falou que você tinha uma incidência maior aí de câncer de mama, trombose, enfim. E esse estudo, na verdade, ele foi muito importante, muito relevante pelo número de pacientes, mas as pacientes eram todas. Então, tinha paciente de 70 anos que estava começando a usar hormônio. Então, foi aquela bagunça que hoje a gente sabe que não é uma coisa, né, que a gente pode considerar. Então, a paciente hoje, gente, então, voltando, né, a paciente, ela pergunta se eu acho que o hormônio aumenta o risco de câncer de mama, né, que é a grande preocupação. Na verdade, se a gente parar para pensar, ela vai estar se expondo por mais anos. E a mama responde ao hormônio. Será que aumenta esse risco? Será que não? Ou será que é a idade, né? Que vai avançando. Agora, esse risco vai ainda que possa aumentar, eu diria que, assim, olha todos os benefícios, olha o tamanho real desse risco, né? Então, assim, a gente tem que pensar também no tamanho real, né? Não é, nossa, então eu vou usar e eu vou ter câncer de mama. Não. Será que isso aumenta em que percentual, né? Hoje, do jeito que repõe o hormônio, a diferença estatística é muito pequena. Exatamente. Eu faço sempre uma comparação seguinte. Se você perguntar para um homem, né, se aos 50 anos ele quer tirar os testículos, porque a mulher fica sem ovário, né? Então, porque ele para de funcionar, pelo menos para a parte do estrogênio. Testosterona ainda mantém. Então, você pergunta para um homem, vamos tirar seu testículo porque você vai ter um risco menor de ter câncer de próstata. Ele não vai querer. Nunca. Né? Então, assim, ele prefere seguir acompanhando um risco que existe, né, para todo homem. Mas, gente, não é que todo homem vai ter porque ele tem testosterona, mas ele quer ter os hormônios dele, né? E é muito interessante isso, porque uma vez me pediram para falar sobre hormonização, paciente trans e tal, e eu acabei vendo que não tem câncer de próstata na mulher trans, porque mesmo a mulher trans que operou, ela mantém a próstata, porque ela está exposta não à testosterona, né, em valores masculinos, mas ao estrogênio, e isso praticamente zera a chance dela, exatamente, de ter um câncer de próstata, porque assim, o PSA, nesse ambiente de estrogênio também não é sensível, então o teste que a gente faz para detectar um câncer de próstata não serviria tanto, só que não tem. Então a gente poderia falar para um homem, olha, tira essa testosterona sua, que você praticamente vai zerar seu risco aí, não sei se eu posso falar nisso, né, em zerar do câncer de próstata, mas ele não vai querer, então ele prefere manter um risco que é real, porém, né, vamos dizer assim, detectável, do que se sujeitar a isso, né, então por que a mulher aceita tanto? Algumas falam assim, nossa,
Mas não é natural? Natural é, mas o propósito da natureza para os hormônios é reprodução. Então, o organismo da mãe, ele é exigido demais numa gravidez, ok, depois dos 50 não tem jeito. Do pai é só transar, né? Então, pode ir a 70, 80, Se quiser né? fazer filho, pode fazer. Pode fazer. Então, na verdade, o que a gente não precisa é aceitar, vamos dizer assim, o propósito da natureza para o hormônio, só a reprodução. Não, a gente quer, porque a gente quer bem-estar, a gente quer... Não, viver tem, com qualidade tem de muita vida. coisa, né? Vai mudar não só a sua questão sexual, que hoje tá em alta, né? Claro. Porque a gente quer que a mulher tenha relação sexual bem, com satisfação sexual, sem dor, com desejo. Mas melhor em relação à demência, Sim, a tudo risco isso. cardiovascular, Perda de massa óssea. Exatamente. perda de massa Ó, óssea. Olha que coisa Cabelo, interessante. Foi no consultório, isso deve ter um mês mais ou menos, uma paciente de 76 anos fazendo terapia hormonal desde a menopausa. E aí ela foi lá para pegar uma outra opinião, porque ela passou numa outra colega que falou, não, já tá bom, a senhora tá com 76 anos, porque assim, é muito tempo mesmo, né? Aí ela falou, doutora, tá tudo horrível. E uma paciente ágil, até na conversa, né? Então, assim, a parte cognitiva maravilhosa, né? Vida sexual ativa, eu fiquei até sem graça de perguntar com que frequência, vai que tá transando mais que eu. Não, não, a senhora tem vida? Tenho, então tá ótimo, super feliz. Mas, doutora, eu parei, mas tá horrível. Eu falei, olha, se eu fosse a senhora, eu não parava, não. Porque, assim, até geneticamente, eu falo assim, olha, a senhora já provou até que não tem risco para mais nada. Vai ter uma trombose agora? Tá usando isso há quantos anos? Né? Um câncer de mama agora. Então, assim, na verdade... eu falei, eu voltaria. Eu, no lugar dela, sentindo tão mal de ter parado, assim, agora, pela primeira vez aos 76 anos, eu voltaria a usar. E ela ficou super feliz. E hoje as recomendações, as pessoas até brincam, né? É sempre até a próxima consulta, exatamente. né? Então, hoje não tem uma data limite que a gente tenha que tirar a reposição hormonal. Só que a gente tem uma data limite para começar a reposição, né? Então, até 10 anos ali quando você para, a gente chama de janela de oportunidade que você pode usar. E na verdade, até antes, né, de entrar na menopausa, ali na fase do climatério, da perimenopausa, se a paciente tiver queixa, ela já pode começar. Exatamente. E eu acho que a gente queria trazer um pouco dessa tecnologia que chegou, né, para nós. Agora, outra coisa interessante, né? Implante é antigo, né? Então, assim, o absorvível é da década de 40 e o cilástico é da década de 60. Então, assim, é uma coisa que meio que voltou agora, né? Mas não é reformular. Eu acho que por uma demanda também, né? Com certeza. Principalmente essa parte dos transdérmicos, eu acho. De fazer uma reposição transdérmica. E pela ansiedade das pessoas de ficar usando todo dia, né? Uma outra coisa que as pessoas criticam às vezes é o seguinte, qual a precisão de porque ele é um manipulado, né? Qual a precisão dele? Diária, né? Eu falo o seguinte, gente, ali você calcula pelo peso e objetivo da paciente, né? Se você pega um implante industrializado, contraceptivo, você coloca o mesmo implante numa paciente de 60 quilos, de 90 quilos. Se você pega que seja um antibiótico para dar para um homem ou para uma mulher que tem peso totalmente diferente, um tem 50% mais que o outro de peso. Então, nós podemos ter uma variação. Então, a gente não precisa ter essa noia de que, nossa, se aqui está escrito, é manipulado, está escrito que é 70, será que não é 71? Então, não faz o menor sentido esse tipo de coisa, né? Então, são preocupações que realmente eu não tenho, sou super a favor, adoro, né? E lembrar que é individualizado, né? Exatamente. Às vezes você colocou ali naquele ano e no outro ano você vai mudar modifica. Um pouco, você modifica de acordo com a queixa, de acordo com a resposta, com o efeito colateral. E aí você vai adaptando na sua paciente. É isso mesmo. Até ela se sentir bem. É isso aí. É muito legal, com todos os bônus e ônus que é isso mesmo. Só não é milagre, né? É uma medicação. Esqueçam isso do chip da beleza. Não existe isso. Mas é maravilhoso. Todo mundo malhar. Todo mundo malhar e fazer dieta. E usar hormônio, gente, não vamos ficar sem. Não. Então é isso. Obrigada, Rê, mais uma vez. Obrigada a você. Pela sua disposição, gente. A porta está sempre aberta. Muito São obrigada. mais de 8 horas da noite aqui. A gente está aqui falando de hormônios. Olha que coisa boa. Bom demais. Obrigada, beijos e até o próximo episódio. Um beijão. Bye, bye. O que eu acho interessante... Eu me perdi. Corta, Gabi.